Terceira de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornamos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra registrada nesse texto, preservada pelo teu Santo Espírito também, que passou por séculos a fio até chegar a nós, mantida, ó Deus, e de uma certa forma, milagrosamente nos alcançou por meio da revelação, ó Pai, e dessa preservação. E por isso esta carta é muito preciosa para nós. Nós te agradecemos porque foi escrita por João, o último apóstolo naquele período, e tem uma mensagem especial para nós nesta noite. Nós te agradecemos por isso. Te louvamos e pedimos que o teu Santo Espírito nos esclareça as verdades, tanto para aqueles que estão aqui tão compenetrados e interessados, como aqueles que estão em casa e que podem também se interessar bastante nesse momento, se desviando de toda e qualquer forma de inimigo da nossa atenção. É a oração que fazemos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje é o mês de abril, nós estamos começando o mês de aniversário da nossa igreja. Daqui por diante, no domingo, teremos sempre uma referência a respeito do aniversário da nossa igreja. E nós estamos muito alegres. A nossa igreja completa 61 anos de existência, e Deus nos deu essa igreja para congregar, nos deu essa igreja para viver. Muitos aqui participaram dela desde a tenra infância, alguns começaram no ano passado, outros já estão conosco há uns 5, 6 anos, alguns já saíram e já voltaram de novo para esta igreja, e ela é uma preciosidade na vida de todos nós, não é mesmo, meus irmãos? Uma preciosidade, é uma coisa que deve colocar um sorriso no nosso rosto e dizer assim: nós pertencemos à igreja de São Bernardo. Estamos muito felizes realmente com isso. E eu queria que, para esse primeiro momento, nós fôssemos despertados para a importância da igreja. Uma das coisas que mais me alegrou neste ano foi ver um casal que estava separado voltar. Estavam separados, estavam já em vias de fato da separação. Chegaram
apresentar o papel do divórcio do juiz na minha frente e já iam assinar e falaram: reverendo, eu vou assinar, ela vai assinar, nós vamos terminar o casamento agora, diante do Senhor. E eu fiz questão que eles fizessem isso diante de mim, porque muitas vezes no casamento começa diante da gente. Então, que termine também diante da gente. Mas foi possível falar e pregar a palavra de Deus, e teve um retorno, uma comoção, e a coisa mudou, e eu estou com esse papel na minha gaveta como testemunho do poder de Deus e da palavra do Senhor, e aí a gente entende a importância dessa igreja. A gente entende o valor dessa igreja. Quanto ela é importante na vida de pessoas, em unir e não separar, em dar comunhão ao invés de dar divisão, e o quanto é importante em vários setores. E o texto de João é um texto que fala muito sobre igreja, e a gente tem que entender a importância da igreja. João está muito preocupado com uma igreja que está longe dele, aliás, talvez um foco de várias igrejas. É importante que você entenda a carta de João dessa forma, tal como outras cartas, elas têm que ser entendidas dessa forma. Muitas vezes a gente pensa em igreja num ambiente, numa casinha, com uma torre, com uma cruz, com um sino, e a gente acha que ali tem uma igreja. Mas no início a igreja ela funcionava nas casas, funcionava no pátio, muitas vezes de uma pessoa que tinha uma propriedade maior, e aí as pessoas sentavam ali embaixo de uma figueira, embaixo de alguma árvore, e eles tinham ali um momento de culto, muitas vezes murado e enfrentando até as perseguições. Então era nesse lugar. Então muitas vezes nessas casas tinha todo o processo adorativo, como nós estamos fazendo agora num lugar específico, saindo das nossas casas e vindo para esse lugar específico. Mas mais exatamente poderíamos dizer que é como quando começamos um trabalho. Muitas vezes um trabalho começa, antigamente era mais assim, começava na casa de alguém. Esta igreja começou assim, né? Começou na casa dos Lales, depois junto com os bergamastes, que eles tinham a cerca conjunta, né, Moisés? E ali, né, faziam os seus encontros. Então, no passado, era assim também. E João está escrevendo para muitas dessas igrejas, que provavelmente estão ali na Ásia Menor. Basta você ver o nome das pessoas, né? Olha só, Gaio, né, que é quase o nome de um pássaro, né? Você tem um outro nome também muito curioso, né? O nome desse homem quer dizer filho adotivo de Zeus. Olha só o nome, filho adotivo de Zeus, Diótrefes. E você tem Demétrio, que também é um nome em homenagem a uma divindade. Então, todas essas pessoas foram salvas. Então, ele colocou esse nome. Então, era assim que acontecia, da mesma forma. Então, aqui você percebe que não são pessoas que nasceram na igreja, mas são pessoas que vieram dessa cultura, que é uma cultura helênica. E o que é interessante, meus irmãos, é que nessas casas que se transformavam em igrejas, havia os mesmos problemas que ocorrem nas nossas igrejas, em todas elas, seja presbiteriano ou outra igreja, sempre acontece. Mas, além dessas coisas que são ressaltadas por João, porque nós estamos convivendo com pecadores, ele ressalta alguns outros detalhes que eu creio que sejam importantes para nós que estamos pensando nos 61 anos de existência desta igreja. E eu gostaria de intitular essa mensagem sobre a igreja que queremos realmente ser. A igreja que queremos realmente ser, né? Então, eu queria que nós pudéssemos entender isso em algumas rápidas lições pelo nosso tempo. Hoje temos Santa Ceia. Então, eu queria que nós entendêssemos da seguinte forma: a igreja que queremos ser, primeiro, uma igreja discipuladora. Nós precisamos ser discipuladores. Cada um de vocês, meus irmãos, todos nós precisamos nos sentir discipuladores. Porque a igreja começou assim. Jesus Cristo não começou a igreja sozinho. Ele, que é Deus, poderia fazer tudo sozinho. Mas na sabedoria divina, Deus chama homens. E não são homens assim que você possa dizer: nossa, como eles são bonzinhos, como eles são maravilhosos, como eles são perfeitos. Mesmo depois de convertidos, você vai encontrar o próprio Pedro e o próprio Paulo se bicando, entrando numa dificuldade. Pedro, quando tinha os judeus, ele era judeu, mas quando tinha os gentios, ele era gentio.
E Paulo falou, isso não está certo. Paulo diz assim, eu lhe resisti face a face. Em Gálatas você vai ver isso lá. Então, meus irmãos, não são pessoas assim, somos os melhores. Não, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos dificuldades, temos lutas. Mas o que é interessante é que são os nossos filhos. E o discipulador, ele tem filhos. Você não já tem mais os seus filhos, mas você pode ter um monte de filhos, não é? Basta entender o que João está dizendo. Olha o que ele diz aqui nos primeiros versículos. O presbítero, ele se coloca como presbítero, é uma forma dele se identificar. E ele diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, provavelmente, o Gaio foi alguém que teve uma influência, sofreu uma influência de João. Olha, de novo, ele usa 4 vezes o termo amado. Gente, é muito... Algumas pessoas falam, eu não gosto de ficar falando amado, 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 mas não precisa falar. Sinta o que é importante você sentir por alguém, amar, amar. E é assim que a gente gera filhos, não é? Nós não temos um amor danado para os nossos filhos? Não é assim? O filho do outro é bagunceiro. Se o nosso é bagunceiro, a gente fala que ele é o quê? Imperativo. Não, meu filho é imperativo. Tadinho, né? É imperativo. O outro é bagunceiro. Esse aí, a mãe, pai, é o meu, imperativo. Né? Aqui, meus irmãos, a gente vê amado. Verso 2, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, ele está preocupado com as questões básicas de um filho. O que a gente quer que um filho seja? A gente quer que um filho realmente ele tenha saúde, não é bom? Essa semana eu visitei uma mãe com a criança no hospital. Que dor que é, meus irmãos, numa UTI, uma criança toda machucadinha de acesso, de todas essas coisas. Aproximava o médico, a criança começava a chorar, a tremer, porque ela sentia que ali havia alguém para picar, mas a mãe estava ali para cuidar da criança. Por quê? Porque ali é o lugar que pode ter saúde. É o médico, saúde. E aqui a gente vê, ele deseja saúde, ele deseja também que seja próspero. Não é isso que a gente gostaria que os nossos filhos fossem? Não é bom? Ó, mãe, comprei hoje meu apartamento. Ó, que alegria, que bom que meu filho já tem o apartamentozinho dele. Não é? Mãe, hoje eu consegui... Passei naquela entrevista e vou começar a trabalhar na segunda-feira. Ei, que alegria! Que alegria! Ele está dizendo a mesma coisa. Mas eu acho mais importante que no discipulado você não está preocupado tão somente com a saúde e com a prosperidade. Olha o que ele diz. Ele fala mais. Que seja assim, próspero, com saúde, né? Como é próspera a tua alma. Essa é uma das coisas mais importantes, que a alma seja próspera. Porque alguém pode ser rico e pode ter saúde, mas pode ter uma alma doente. Por que a igreja é importante? Porque a igreja ajuda a curar a coisa mais importante que é a alma. A alma. É isso que a gente tenta a cada lição. Um professor muitas vezes sai frustrado porque diz assim, eu queria tanto ter passado esse conteúdo para esse povo. Sabe por quê? Não para que todo mundo dissesse, esse professor é bom. Não, para que as almas possam ser curadas. Essa é a importância de uma aula. Essa é a importância de um sermão, para que almas sejam curadas. Porque é isso que faz a igreja. Lá no mundo isso não pode existir, é a igreja que produz isso. A importância da igreja é que ela gera filhos que têm saúde, que têm prosperidade na alma. Na alma. É o discipulado. O Gaio é alguém muito importante para João, amado. Olha o que ele diz mais. Pois fiquei sobremodo alegre. A gente não fica alegre quando um filho vai bem? Ele diz assim, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha que coisa bonita. Ele recebeu uma informação de que Gaio é alguém que anda na verdade, que vive a verdade. Ou seja, não é um crente nominal. O que é um crente nominal? Crente nominal é que ele tem o nome de crente. E bobear tem até na porta da sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que os vizinhos falam, esse aí? Esse aí? O testemunho dos vizinhos, não, isso aí não. Esse aí, pode ter o versículo lá, mas não está só na porta, porque no coração não está.
É igual um jovem que pode orar no momento da alimentação, mas do que adianta orar no momento da alimentação e durante as aulas dar um mau testemunho? Não dá para fazer assim. Tem que ter um testemunho de vida constantemente. E aqui a gente vê a alegria de João em dizer, olha, eu fico tão alegre, eu estou tão alegre. Olha o que diz o 4. Vamos ler juntos, só para a gente, os pais aqui principalmente, sinta a alegria de João. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha a expressão, não tenho maior alegria do que esta. Eu fiquei muito feliz em ver um pai dizendo assim, sabe o que eu gosto, reverendo, de ver meu filho firme no Senhor. É a coisa mais importante, mais preciosa que eu tenho de ver o meu filho no Senhor. Está correto, está correto. E essa é a nossa luta. E olha, para você que tem filho que talvez não esteja tão animado e tão firme na fé, não deixa de orar e não deixa de lutar, porque filho é filho, até que morra. Você é filho. E ore. Esteja firme, esteja firme, esteja firme. E mostre, e mostre. E que você tenha um momento alegre de ver os seus filhos dizendo assim, eu sirvo ao Senhor. Mas não só os filhos que nascem do nosso DNA, mas os filhos que nascem da nossa alegria em pregar o Evangelho. Vocês estão imaginando que quando vocês cantam com alegria, muitas pessoas estão sendo impactadas e vocês estão gerando não somente pessoas que ouvem boa música, mas que louvam a Deus, então vocês estão gerando filhos? Vocês imaginam que quando você tem uma pregação num lugar que parece que ninguém ouviu, você não sabe, mas pode ser que ali esteja sendo a semente plantada e gerando filhos? Essa é uma das grandes coisas que a igreja precisa ser, discipuladora. É o tema desse ano da nossa igreja. A segunda coisa, a igreja tem que ser missionária. A igreja precisa ser missionária. Crianças, se lembrem do desenho? Vocês têm que lembrar dos nossos missionários. Tem tantos missionários, mas vamos lembrar, que depois eu quero ver no desenho se vocês estão lembrando do missionário, tá bom? Quem é o missionário que você está colocando aí? Eu não vou falar não, porque é para você pensar, tá bom? E aí a gente vai ver. Temos alguns missionários. O verso 5. Amado, procedestes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A casa do Gaio servia como um lugar estratégico para receber os missionários, e esses missionários eram importantíssimos. Porque os discípulos deixaram estes homens, estas pessoas, para ensinar nas igrejas. João tem um grupo assim, ele coordena esse grupo, e esse grupo ele sai pelas igrejas, e ele sai pregando o evangelho, e essas pessoas são firmadas na fé. Porque você não tinha tantos obreiros assim. Esses obreiros, eles tinham que ir de lugar em lugar, de lugar em lugar, pregando o evangelho, falando do evangelho, anunciando e fortalecendo a fé dos discípulos. Mas o lugar de contato não era com os gentios. Vocês vão perceber pelo texto que não era com os gentios. Eles precisavam dos discípulos, ou seja, daqueles que tinham as suas casas no Senhor, que serviam ao Senhor. Então, o Gaio, que era uma pessoa de posses, ele servia como, a sua casa servia como um centro de apoio para que missionários pudessem continuar a obra do Senhor nas determinadas regiões. Então, fortalecia a fé daqueles que estavam ali perto da casa, que era a igreja, e evangelizava as pessoas que estavam perto da igreja por meio da pregação. Gaio recebia isso. João recebeu a informação também de que Gaio fazia isso, então ele está muito feliz. Verso 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Olha o que ele está dizendo. Continue assim, continue fazendo desse jeito, continue recebendo pessoas. Essa é a diferença da terceira carta para a segunda carta. Na segunda carta, eles estavam recebendo pessoas que pregavam uma outra doutrina. João está dizendo, não receba esses. Esses não recebam, eles não são dos nossos. Mas nessa carta ele está dizendo, receba aqueles que são dos nossos. Mas há um homem chamado Diótrefes que não quer que isso aconteça. Não quer que isso aconteça. Mas Gaio está mantendo firme. Na sua região, na sua igreja, ele está mantendo essa convicção de que a igreja fique aberta e receba os missionários.
Verso 7. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. O nome aqui é uma expressão muito interessante, aparece isso em Atos várias vezes. É Jesus. O que um missionário fazia? Ele pregava Jesus, ele anunciava Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Santo do Senhor, que tinha promovido a salvação. Então, recebê-los era muito importante, porque esses homens ficavam, e é importante que vocês entendam isso, nada além de 3 dias. Não podiam ficar mais de 3 dias. Não podiam ficar mais de 3 dias. Eles ficavam 3 dias numa casa, continuava a pregação, ia 3 dias para outra casa, continuava a pregação, e com isso pessoas eram atingidas e a igreja era fortalecida. Verso 8, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. William Carey tem uma expressão muito interessante, ele dizia assim para as igrejas: vocês se vejam como os meus apoiadores. Eu sou como um mineiro, eu desço lá no fundo da mina para colher os tesouros do Senhor, mas vocês ficam aqui segurando as cordas para que eu possa descer até lá. Gaio era uma pessoa assim. Gaio, ele tinha essa colocação bem nítida de alguém que segurava as cordas para que os missionários tivessem assistência para que pregasse o evangelho, colhendo os tesouros do Senhor. Então aqui nós observamos a importância da igreja. A igreja não pode esquecer a ordem de Deus, que é de ir e pregar o evangelho. E não somente onde nós estamos, em todos os lugares. João sabia disso, que o evangelho deveria ser pregado em todos os lugares, porque foi a ordem de Jesus, até os confins da terra. Então, meus irmãos, a palavra missões deve estar no nosso coração, a palavra missão deve estar no nosso bolso, a palavra missão deve estar na nossa mente e constantemente a gente tem que pensar em missões. A igreja precisa ter mais missionários, a igreja precisa pensar em alcançar outros lugares e apoiar outros missionários em outros lugares. Recentemente nós tivemos um encontro com a UPH sobre Café e Missões, é isso? É o nome? Café e Missões. E nós falamos ali do encontro, e falo que bela oportunidade que nós temos com esse trabalho, de poder apoiar 200 missionários que vão para vários lugares aí pregar o evangelho, com essa ideia que alguém teve da área administrativa, da área do empresariado, e poder ajudar no trabalho missionário. A igreja tem que pensar nessas coisas. A igreja não pode ficar pensando só no cafezinho, tem que ter o cafezinho, viu gente? Não esquece do cafezinho. A igreja não pode ficar pensando somente assim na departamental, tem que ter departamental. A igreja não pode ficar pensando somente na nossa congregaçãozinha. Não, a igreja pode pensar em todas essas coisas, mas a igreja tem que pensar em ir além, no trabalho missionário. O presbítero Luiz tem uma expressão muito bonita, ele fala assim, muitas vezes a gente fica constrangido em dar R$700 de oferta, R$500 de oferta, mas se todas as igrejas pensassem em fazer isso, nós teríamos mais missionários e teríamos mais trabalho missionário em todos os outros lugares. Nós damos a nossa contribuição, Por isso, crianças, orem pelos missionários, lembrem dos missionários. A gente fica emocionado quando vem uma criança na sua oração falando, lembre dos missionários. Recentemente, um dos nossos sofreu um baque tão grande na sua família, e eu fiquei muito emocionado vendo crianças orar pela família desse missionário, lembrando dele. É sinal de que essa criança já está crescendo com essa consciência de que a igreja deve ser missionária. Essa é a igreja que devemos ser. Terceira coisa que a igreja deve ser, uma igreja deve ser, ela deve superar a sua humanidade. E aí a gente vai falar rapidamente desse rapaz, desse homem chamado Diótrefes. Diótrefes, verso 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, entre eles não nos dá acolhida. Quem é Diótrefes? Provavelmente um dos líderes da igreja, mas numa outra região, numa outra igreja. E os missionários que estiveram com Gaio falaram assim, olha, João, nós fomos lá, pregamos o evangelho em vários lugares, mas teve um lugar que não nos aceitou. É onde tem um líder chamado Diótrefes, e ele não nos permitiu falar, e outra, pessoas que queriam nos receber, ele disse para não receber. Por que isso está acontecendo? Segundo os estudiosos, pelo seguinte, a igreja já tem boa parte, aliás, quase todos os apóstolos mortos, e está se levantando uma nova liderança. E essa nova liderança que está se levantando é mesquinha.
É uma liderança que tem interesses por poder e só quer poder, só quer se manter no poder. É humano, muitas vezes, isso, querer poder, querer ter uma primazia. A gente se sente muito humilhado quando alguém diz, eu não gostei do que você fez. A gente fala, poxa, não. É como se alguém estivesse querendo nos destruir. E aqui, meus irmãos, nós encontramos esse Diótrefes que vê nesses missionários, e na própria ordem de João, uma ameaça. Olha o que a gente lê no verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Gente, muitas vezes uma pessoa pode falar mal do pastor. Pode falar? Né? Há uma expressão de que diz que algumas pessoas almoçam o pastor ou jantam o pastor. Eu não sei disso, eu acho que aqui nessa igreja ninguém nunca fez isso, né? Porque tem o reverendo Alceu. Mas eu queria que a gente entendesse uma coisa aqui interessante. Ele não falava mal de um pastor, ele falava mal de João. Sabe quem é João? Aquele que descansou no ombro de Jesus. Sabe quem é João? Aquele que esteve com Jesus enquanto ele estava na cruz. Esse João era visto por ele como alguém que não era boa pessoa. Ele falava mal de João. Se uma pessoa dessa fala mal de um apóstolo, fica imaginando se eu estivesse lá como pastor. Esse aí manda embora. Esse aí dá um jeito nele, porque não serve não. Se ele falava de João. E aqui, meus irmãos, a gente encontra a expressão palavras maliciosas. É uma quebra mais ou menos de 2 mandamentos. 2 mandamentos. Quebra de 2 mandamentos. A gente tem que tomar muito cuidado com a língua. É com a língua que a língua é o leme, como diz Tiago, o Jorge vai chegar nesse ponto. A língua é um leme e aquele navio enorme está controlado por aquela coisinha pequenininha que controla ele tanto. É fogo. E aqui a gente observa o que ele faz. Olha só o que ele faz, ainda continua no verso 10. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha as coisas que ele faz. Veja só. Nem ele mesmo acolhe. Ele também não acolhe. Né? Não acolhe. Vai ter que colocar mais feijão no arroz, ou feijão, mais água no feijão. Né? Vai ser um problema. Não vai acolher. Não vai acolher. Como impede os que querem. Ele fala, vocês não vão fazer também não. E expulsa da igreja aqueles que tentam se aproximar, ou seja, esses missionários. Pessoas assim, olha o que diz o verso de número 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, o que nós precisamos ser como igreja? Nós precisamos ser uma igreja menos humana. Tem uma expressão que eu gosto muito, que diz assim: perdoar uma pessoa que te faz o bem é humano. Não perdoar alguém que te faz o mal é demoníaco. Mas perdoar alguém que te faz o mal é divino. Aqui a gente encontra uma coisa muito interessante para ser crente. A gente está sempre lutando contra o pecado. Não contra pessoas, mas contra o próprio pecado. Mas não lá no outro. A gente tem que lutar com o pecado que está dentro de nós. Devemos morrer cada vez mais, tomando a cruz de Cristo e seguindo a cruz de Cristo. Mas muitas vezes não, nós gostamos desse homem mau e fazemos com que ele fique dentro de nós. A gente fala, isso aí, você está certo, continua assim, homem mau, te amo, homem mau, continua desse jeito, faz assim mesmo, porque é assim, bateu, levou, não tem outra expressão. E nós fazemos da igreja um lugar também, muitas vezes, insuportável, pela maldade, pela competitividade. O Diótrefes é alguém que é ambicioso e quer manter o poder. E veja bem, ele está competindo com o João. A igreja não é um lugar de competição. A igreja é um lugar de serviço. E se alguém quer ser grande, pode querer, ele deve ser aquele que mais serve. E onde nós encontramos esse exemplo? Em Jesus, nessa mesa que nós temos diante de nós. Jesus, ele é o maior, mas ele, sendo Deus, se fez como um de nós e nos serviu. O maior não é aquele que diz, eu sou o presidente. O maior é aquele que diz, eu sou teu servo. Eu sou teu servo.
que você muitas vezes é. Todos nós gostamos de ser presidentes. Todos nós gostamos de proeminência. Mas é importante entender que na igreja, pessoas que adquirem um status para ser um presbítero, para ser um diácono ou para ser um pastor, são aqueles que trabalham muito, ralam muito e se dedicam muito e servem muito. Esses são os líderes. Quando você for votar em alguém, vote em alguém que você consegue enxergar isso, que você perceba isso, que você encontre isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para nós. Quando você olha para o presbítero, não é que você deve olhar para ele, para medir e dar nota para ele. Significa que você deve se ver nele. Então, você deve ser uma pessoa que trabalha muito, que serve muito e que honra o nome de Deus muito em serviço. Isso é ser menos humano, porque depois de Adão, a nossa humanidade está contaminada pelo pecado e nós olhamos para nós como pessoas que têm que ser dignificadas. Eu me lembro uma vez de um diácono, de um presbítero que foi chamado de diácono e ele diz assim: já me rebaixaram, mas tudo bem, eu vou lá. Tem muitas pessoas na igreja que talvez, algumas pessoas nem sabem os nomes delas, mas elas estão fazendo muito, dobrando seus joelhos, intercedendo pelos pastores, intercedendo pelos presbíteros, intercedendo pelos jovens. Se temos mocidade, talvez muitos desses irmãos são responsáveis, porque o joelhinho dele está até como o do Tiago, já está meio inchado de tanto que ora e de tanto que pede pela igreja. São pessoas assim que muitas vezes não querem nada, mas é essas pessoas que estão mantendo a igreja. Eu não preciso ser professor, eu preciso ser um bom aluno. Eu não preciso ser um líder, eu preciso servir melhor, a cada vez mais. E é isso que a gente vê. E a última lição que eu queria trazer para a igreja que queremos ser é comunitária. Comunitária. Eu estou pulando aqui Demétrio, porque Demétrio ele é um bom exemplo que deve ser seguido. Olha, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Verso 12. Eu acho muito interessante, porque ele está falando de Demétrio, é como se dissesse: não siga Diótrefes, siga Demétrio. E se nós pudéssemos aplicar, nós diríamos o seguinte: que a igreja tenha mais Demétrios do que Diótrefes. Mas, eu acho bonita a expressão, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Provavelmente ele é aquele que tem a carta em mãos, ele que leva a carta até Gaio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então ele está dizendo, olha, todos dão, todos estão vendo, isso aqui é um trabalho comunitário, todos estão vendo isso. Meus irmãos, a igreja não pode ser um trabalho unitário, o trabalho tem que ser um trabalho comunitário. A igreja é um trabalho de todos, com todos vivendo isso. Quando nós falamos união de mocidade presbiteriana, não pode ter o grupinho dentro do grupinho da união de mocidade. Quando a gente fala de UCP, não pode ter um grupinho dentro do grupinho. Quando nós falamos de UPA, se tiver um grupinho dentro do grupinho, nós estamos perdendo o sentido da igreja. A igreja deve ser uma unidade comunitária. Olha só o que ele fala na sua despedida. Muitas coisas tinha ainda que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Isso aqui é uma coisa muito interessante para alguns que pensam assim, eu não preciso mais na igreja porque eu assisto tudo da TV. Está errado. Desculpa, talvez você não possa estar porque você está com medo ainda da pandemia, te respeitamos e faça isso mesmo. Continue na sua casa, se isso for a realidade. Mas não é natural nós nos reunirmos de casa, é natural que a igreja esteja unida, é natural que a igreja esteja em convívio. João está sabendo disso há muitos e muitos anos atrás, há muitos e muitos séculos atrás. Ele diz assim, olha, eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas eu prefiro estar com você face a face. Sabe por quê? Muitas coisas a gente resolve face a face. Criaram aí uns meios de comunicação rápidos, eu já vi igrejas serem divididas por causa desses meios de comunicação. Então assim, não, eu resolvo aqui não vou falar os nomes do aplicativo, resolvo tudo por aqui. Você não sabe o que é aquilo. Muitas vezes você vê aquilo e fala, nossa, como a pessoa está sendo grossa comigo. A pessoa está fazendo 8 coisas, está aqui. Ela digitou uma coisa, nossa, foi grossa comigo. Você não sabe o que a pessoa está vivendo. Não, mas foi grossa comigo, foi dura aqui comigo. Vai, conversa com ela, face a face, e vê como as coisas são, porque isso é comunidade. Comunidade é quando você respira o outro, quando você sente o cheiro do outro. Quando você começa a entender o outro, nós somos muito rápidos para avaliar pessoas na nossa mente, quando nós deveríamos nos confrontar
de confrontar e entender quem são essas pessoas e por aí tirar as nossas conclusões em tantas outras coisas. E ele diz, eu poderia falar muita coisa, mas eu não vou fazer aqui com a pena, pois em breve espero ver-te. Eu acho isso interessante porque a ideia do grego é, eu desejo muito ver, eu quero muito estar aí com você. Não é aquele negócio assim do tipo educado, sabe aquele negócio educado? Qualquer dia a gente come uma pizza juntos. Qualquer dia passa 1 ano, 2, 3 e nunca come. Esse aqui é um negócio assim, olha, eu não vejo a hora de... Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, essa é uma pessoa já de muita idade. João já está com muita idade. E ele está disposto a fazer uma viagem perigosa, uma viagem cansativa para estar com. Sabe por quê? Porque a igreja é comunidade. É duro viver em comunidade. Porque muitas vezes alguém fala uma coisa e fala, puxa, mas ele disse isso mesmo. Aí você vai ter que ouvir perdão e você vai ter que dizer, eu te perdoo. Ou você vai ter que dizer, me perdoe. Porque é assim que é viver comunidade. Quem é marido aqui sabe disso. Marido não só marido, a esposa também. Né? Tem que dizer, querida, perdão. Mas é assim que a gente vive. E é assim que se completa 40, 30, 50 anos. Entendendo as dificuldades, mas tem que viver em comunidade. Olha o que diz o verso 15. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúdam os amigos, nome por nome. Paulo faz isso, né? Se você pegar a carta aos Romanos, você vai ver lá, nome por nome. Você vai ver isso. Mas João, ele não quer mais escrever, ele é rápido, ele é sucinto, tanto que a gente conseguiu ler um livro da Bíblia hoje rapidinho. Né? Então você vai sair daqui hoje já feliz assim, eu li um livro da Bíblia inteirinho hoje. Né? Mas aqui a gente observa um homem escrevendo rápido, sucintamente, mas não deixando de mostrar o espírito, a essência da igreja. Nome por nome, amigos que queremos estar juntos, paz seja contigo, amigos. Que assim seja, meus irmãos, que nós sejamos esta igreja, que nós consigamos ser esta igreja. Que igreja queremos ser? Uma igreja discipuladora, uma igreja missionária, uma igreja que vence a humanidade caída e uma igreja que realmente seja comunitária. Que Deus nos ajude nisso. Vamos ouvir o conjunto coral e preparar-nos para a ceia.